Baunilha, vai ficar ótimo. É assim que você anda escolhendo o cheirinho da sua loja? Oi, queridos! Vamos falar um pouquinho de marketing olfativo. E eu trouxe uma autoridade no quesito marketing olfativo para vocês, porque a Andressa, da Raiz de Cheiro, é uma parceira aqui do estúdio, sabe muito sobre esse assunto, e eu quis trazê-la aqui para o nosso canal para dar uma aula sobre esse assunto. Então, Andressa, se apresente aqui para o pessoal, fala um pouquinho sobre você e o trabalho que você vem desenvolvendo. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, saiba que é um privilégio, né, estar aqui no seu canal e poder falar para tantos seguidores, tantas pessoas que admiram seu trabalho e o quanto isso vai ser importante, né, para essa nova experiência, essa era da experiência que está sendo muito falada. Bom, eu sou Andressa Anchieta, eu sou o nariz fundador da Raiz de Cheiro, né? Eu trabalho já na empresa há mais de 9 anos, né? Onde a minha mãe é minha sócia, e há 5 anos a gente focou exatamente na estratégia de marketing olfativo. Então, aproveitando o gancho, eu queria entender, vamos explicar para o pessoal, então, o que é de fato o marketing olfativo e qual é a importância dele, principalmente no ambiente de loja. Tá, o marketing olfativo, na verdade, ele é uma junção das estratégias de vendas. Vamos pensar assim, tudo na questão de vendas, na questão de compras, o cliente age pela emoção, né? Não é razão. Então, o que acontece? O marketing olfativo, ele é uma ação pontual. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha em uma data sazonal, que a gente vai ter agora o Natal, né? E tem outras datas durante o ano. Às vezes, você quer apenas divulgar um produto específico, ou então, às vezes, você quer apenas presentear o cliente e fazer com que ele tenha essa sensação de acolhimento, essa sensação de que ali ele é bem atendido, que você se preocupou com ele, um gesto de gentileza, né? E às vezes, você também quer atrair esse cliente. Então, tudo vai depender do que você, na verdade, vai precisar. Entretanto, dentro do marketing olfativo, que você pode utilizar fragrâncias associativas, que é o que a gente chama dessa diversidade, né? Por quê? Fragrância associativa é aquela que você já identifica de imediato. Então, vamos imaginar, você passa na frente de uma cafeteria, você já sente o cheiro de um café. Você passa na frente de uma loja de biquínis, você sente um cheiro de protetor solar. Então, isso é associado ao produto, porque, na verdade, por trás disso está sendo uma estratégia de venda, entendeu? Agora, dentro do marketing olfativo, nós temos a identidade olfativa, que carinhosamente para nós é a raiz de cheiro de uma marca. Por quê? É o DNA. E como que é essa fantástica mágica, né? Que é por isso que eu falo. É simples. Você precisa ter muito claro na sua mente quais são os valores, público-alvo, posicionamento, entre outros fatores também, né, que pode ser de um espaço físico ou online, quais são os pontos de contato do seu cliente, tudo isso precisa estar esclarecido para você, para que quando eu for fazer esse briefing, essas informações elas vão construir de uma forma muito mais assertiva a fragrância ideal para a sua marca, tá? E o que é essa fragrância? Essa fragrância, ela é única e exclusiva para a sua marca. Não é comercializada mais para ninguém. Eu acho interessante isso que você acabou de falar, porque eu recebo com frequência a pergunta: Cacá, eu tenho uma loja de lingerie, qual é a fragrância que eu devo usar aqui? Ou Cacá, eu tenho uma loja de vestuário feminino, loja infantil, eu tenho uma sapataria. E aí eu quero fazer essa pergunta para você, Andressa. Afinal, como eu devo escolher o cheirinho da minha loja? Bom, então vamos pegar o gancho da loja de lingerie, tá? A loja de lingerie, a gente está falando de sensualidade, de autoestima,
de conforto, porque existe uma tecnologia nas peças hoje em dia, mas também existe o público e o estilo. Então, por exemplo, se eu estou falando de algo de uma linha mais sensual e eu não quero, neste momento, tá, fazer a identidade olfativa, porque eu ainda não descobri as características, né, para minha marca, então eu vou evidenciar um produto. Imagine uma peça de lingerie mais sexy, com uma renda mais trabalhada, que você vai colocar num espaço, ou tipo, na entrada, numa ilha na entrada da loja. Cacá, me permita, né? Não sei se está correto, mas é um exemplo que eu estou dando. E aí, esse ponto em específico, ele pode estar perfumado com uma fragrância mais ambarada, mais oriental, que vai remeter, tipo, a uma baunilha, sabe? Algo mais quente, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa sentir, ela já vai associar aquela sensualidade, aquela, sabe, uma nota com mais especiarias, e ela vai poder falar, nossa, isso me remete baunilha, nossa, isso é picante, lembra para mim pimenta, sabe? Então, você tem essa possibilidade de instigar o cliente com essas fragrâncias, entendeu? Que são as fragrâncias associativas. Agora, se você está falando de uma loja de lingerie, onde você já tem aí um caminho, ou você já está inaugurando essa loja, mas tem todo esse brand de marca, vamos dizer assim, então o ideal é que você já tenha a sua identidade olfativa, tá? Por quê? Porque isso vai permitir que você faça um trabalho com consistência a longo prazo, né? E o cliente passa a reconhecer a sua marca pelo cheiro, que é a grande sacada e a finalidade de você ter uma identidade olfativa. Eu acho importante, gente, o que a Andressa está falando aqui, tá? A diferença entre você colocar um cheirinho de lavanda, tá? Um cheirinho, que nem ela falou, das fragrâncias que ela fala associativa, por exemplo, algo que seja mais picante ou algo que seja mais fresh, enfim, você só quer aromatizar, tá? Isso é uma coisa, isso é uma ação, tá? Agora, quando você entra no campo de criar uma identidade marcante para sua loja, aí, meu querido, a gente está falando de case, tá? A gente está falando de sucesso, a gente está falando da sua presença. Por exemplo, estou num corredor do shopping, lá na esquina eu já senti o cheiro da loja, melissa, eu já sei que tem uma melissa no meio daquele corredor. O que faz? Eu lembro daquela marca, são marcas que vêm ao longo de muitos anos cultivando esse cheiro específico. Ah, mas Cacá, eu não sou uma melissa, eu sou um médio, pequeno lojista. Você também pode ter o seu cheirinho, tá? O que vocês têm que parar de pensar aí é de simplesmente aromatizar a loja. O poder do marketing olfativo te leva a lugares muito mais interessantes e marcantes de se fazer presente no cliente simplesmente pelo cheiro, né? Que é o que acontece, por exemplo, algumas ações, né? Me permita aqui falar um pouquinho, algumas ações de lojistas de borrifar o cheirinho da loja na sacola, ou de presentear o nosso lojista com um borrifadorzinho para ele levar aquilo para casa. Ele vai lembrar de você, meu querido, sempre, tá? Se um dia ele estiver precisando comprar, ou se um dia ele for passear, ele vai sentir aquele cheirinho e falar, nossa, vou dar um pulinho lá na loja tal, vou conhecer, vou bater um papo, vou tomar um café. Ou seja, a gente tem esse poder na mão. Mas, Andressa, a gente fala muito sobre ponto estratégico. Eu estava até conversando com ela um pouquinho antes do nosso start aqui. E a Andressa, ela faz um trabalho muito interessante, que é o mapeamento correto dos difusores dentro da loja. Como que funciona isso? Na verdade, funciona assim. O ideal, tá, para que tenha uma melhor projeção, né? Uma melhor projeção, quando a gente fala, é justamente dentro dessa atmosfera, tá? Onde vai ser aplicado. Que é totalmente diferente de difusão, né? A difusão é o exalar da fragrância. E a projeção é como ela vai perdurar no espaço, naquela atmosfera. Então, assim, o que acontece? O ideal, tá? Se a gente parar para pensar, isso pensando no varejo já é até uma estratégia de supermercado. Tudo que está na linha dos olhos é mais fácil para pegar,
certo? E com a identidade olfativa, com a estratégia de aromatização, não é diferente. Então, tudo que está acima de 1,20 m, que está um pouquinho abaixo do nariz, com certeza nós vamos ter uma melhor percepção, tá? Essa já é a primeira dica. A segunda dica é no sentido de quais são os pontos ideais. Então, a gente precisa pensar como que vai ser o fluxo dessas pessoas nesse local, né? Por exemplo, elas vão ter que caminhar um corredor longo para chegar a um determinado produto, ou não, tem prateleiras. Então, tudo isso precisa ser pensado. E outros pontos que são importantes é no sentido de que uma loja muito ventilada, vamos imaginar assim, numa ventilação natural, não é ideal colocar o difusor de aromas nessa localização, no sentido onde a ventilação vai passar com maior fluxo. Por quê? Porque é como se estivesse levando toda aquela fragrância embora, e aí você não vai sentir. Então, por isso que os pontos ideais são aqueles de menor ventilação, tá? Principalmente quando o espaço tem muita ventilação natural, e assim, às vezes no caixa, né, ali já na visão, ou então no provador, se tiver alguma coisa suspensa, vamos imaginar, né, que ali próximo do outro lado, não do lado dos ganchos, todos os locais que isso possa ser mais perceptível para o seu cliente, tá? E isso a gente está falando em relação aos difusores de aromas, que é essas varetinhas que vocês estão acostumados a ver aí nos locais, tá? Agora, se você me permite, Cacá, também tem a questão da aromatização por automação. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque a maioria das dúvidas são, né? As dúvidas são, Cacá, o que é melhor? Seria aromatização por automação ou por difusorzinho com as varetas? Aí, o que você me diz, Andressa? Eu vou falar o que eu falo para todos os nossos clientes. Depende do que você precisa nesse momento. Por quê? Quando a gente fala em aromatização de ambiente, as pessoas têm em mente que a gente precisa aromatizar todos os espaços. E não é bem assim. Então, assim, tanto o difusor de aromas, com essas varetas, ou por automação, vai ter pontos estratégicos, tá? Independente. O que acontece depende do determinado tipo de aparelho, ele tem uma projeção para difusão da fragrância. Alguns nanotecnologia, que são por partículas, e já outros por gotículas, que é como se fosse um jato spray, tá? Então, o que acontece? É diferente a performance na fragrância para o difusor de aromas quanto para a automação? Sim, porque a fragrância, ela sai como se fosse um impacto, sabe? Bem mais potente, vamos dizer assim. Então, por isso que também tem que ter o cuidado em relação à programação que você vai fazer. Porque se você programa esse aparelho de 1 em 1 minuto, em um ambiente de 40 metros quadrados, uma fragrância que tem uma concentração, vamos pegar o gancho da loja de lingerie, vamos imaginar uma identidade olfativa, e você tem ali um fundo mais marcante, uma base de uma estrutura mais ambarada, vai se tornar um ambiente não muito agradável, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado também, tanto para você fazer a aspersão manual, quando você faz o uso do difusor de varetas, né, de aromas, que é para complementar e renovar essa fragrância, quanto para a questão do aparelho. Mas existe aparelhos, né, que tem, assim, por uma metragem muito maior, até 100 metros, né, para capacidade, que é por nanotecnologia, é como se fosse um vaporzinho que às vezes você nem consegue visualizar. Sim. Tá? E essas fragrâncias, elas exalam numa projeção muito mais ampla, mesmo que ela seja uma fragrância, vamos falar assim, numa linguagem um pouquinho mais tímida, tá? Não seja tão explosiva como são os cítricos, né? Como são as fragrâncias mais aromáticas, umas fragrâncias que têm uma estrutura de corpo um pouquinho mais fechada, vamos dizer assim, mas a projeção ainda é maior.
Você falou para mim um dia sobre inserir uma rotina, ou vou chamar rotina do cheiro. Ai, que ótimo, adorei o nome. Como que seria essa rotina do cheiro, que a gente pode chamar assim? Por exemplo, cheguei na minha loja, o que eu faço agora? Como que faz? O que seria essa rotina? Então, o ideal é assim, quando você faz um projeto como esse, né, de identidade olfativa, a consistência é importante. Então, aplicar por aplicar, sem ter uma estratégia, que é o que você batizou lindamente como a rotina do cheiro, que eu até adorei. Então, funciona da seguinte forma, como que é a rotina de fato desse local? Por exemplo, você chega de manhã, você abre a loja, você vai fazer o seu café, né? Tem aquele momento ali de 5 minutos para alinhar como vai ser o dia, as informações. E aí, tem aquele momento da higienização do local, onde você faz a retirada do lixo, enfim. Quando você terminar essa etapa, você já vira as varetas, para quem está usando o difusor de varetas, tá? Vamos imaginar que houve a troca de turno depois do almoço, né? Todo mundo já aí numa vibe mais sem tanta energia quanto estava de manhã, né? Momentos quarta-feira, né? Sim, exatamente. Mas aí tem a questão dos horários de pico, porque na sexta-feira também tem muito, né? Fluxo, né? Então, o que acontece? É ficar atento a esse horário de maior movimento na sua loja também é ideal, tá? Por quê? Porque, de repente, de manhã não tem muito movimento, mas à tarde tem um movimento, assim, por exemplo, das 2 horas até às 18 horas, maravilhoso. Então, você tem que colocar dentro da sua rotina a virar a vareta nesse horário. E é muito simples, tá? Às vezes a pessoa ela pode falar, nossa, mas eu tenho que ficar virando a vareta. Não, gente, calma. Porque, assim, o virar da vareta é um a mais, porque a função do difusor é justamente essa, é perdurar por mais tempo dentro de um determinado espaço, né? Essa fragrância. Então, para renovar essa fragrância, você precisa utilizar o home spray de ambiente. E aí que é a grande sacada, né? E se você está num horário de um fluxo maior, de pico, você pode borrifar essa fragrância antes, assim, uns 5, 10 minutinhos que você já sabe ali que entrou o primeiro cliente, aquele horário já vai começar o maior movimento, você borrifa nos pontos estratégicos que eu vou mapear junto para a sua loja. Porque existe uma técnica para se borrifar, não é de qualquer jeito, não é como a gente vê assim, né, as pessoas encenando, né, borrife aqui. Então, isso é muito importante. É isso que a gente chama de mapear, de rotina do cheiro, como a Cacá batizou aí. A gente entrar, saber a sua necessidade, para que isso comece a fluir de uma forma muito natural. Legal. E agora uma pergunta que eu recebo também com frequência, que com certeza você vai responder de forma brilhante. Cacá, quero trabalhar com um cheirinho aqui dentro da minha loja, mas eu estou com dificuldade de manter o cheirinho, porque parece que por mais que eu borrife, ou por mais que eu use a aromatização por automação, parece que o cheirinho não fica dentro da minha loja. Aí vem a questão. Andressa, como trabalhar com ambientes que têm uma corrente de ar ou que são mais abertos, tá? Ou como trabalhar com lojas que estão mais fechadas? Existe diferença? Ou a gente faz da mesma maneira? Não, existe. É a questão do mapeamento dos pontos, é um fator importante, tá? E a questão também da concentração da fragrância. Porque, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, elas acham assim, e a questão da saturação também. Então, na verdade, são 3 pontos, né? Que a gente chama de saturação olfativa, que é quando você está muito tempo dentro daquele espaço e já não passa a perceber mais aquela fragrância. Somente quem vai adentrar e aí consegue sentir. Porque isso é do próprio organismo, não tem como a gente controlar, né? Agora, voltando na questão do mapeamento, que já é um ponto que nós já falamos. A segunda questão, que é essa questão de, vamos imaginar uma loja de rua, né, Cacá? Eu acho que é um exemplo legal para a gente passar. Algumas lojas, elas têm aquelas portas automáticas, né?
E tem a questão da ventilação artificial, que é pelo ar-condicionado. Então, nesse caso, é muito mais fácil a percepção da questão da fragrância, considerando a concentração e a projeção, porque o ambiente está totalmente fechado, imagina. Então, quando a pessoa entra, né, é um impacto, tá? É um boom. Por quê? O mapeamento é já logo na entrada da loja, depois aonde essa pessoa vai percorrer, enfim. Com a loja, com a porta aberta, vamos imaginar, numa calçada, o que é ideal? Se você vai fazer por aspersão manual, você pode borrifar. Gente, isso é antigo. Antes de existir aparelho, grandes marcas já se faziam isso. Tinha marcas até que lavavam a calçada com a fragrância. Tá? Meu Deus, Lelibran. Exatamente. Então, mas é legal, Cacá, a gente falar, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela fica... A tecnologia, ela é maravilhosa, mas a questão do que nós estamos trazendo aqui é a possibilidade de se trabalhar a sua identidade olfativa, né? Dentro de um ambiente que seja menor para pequenos empreendedores e querem transformar o seu negócio numa melhor experiência para o cliente, negócio de luxos, né? E por aí vai, até aquele varejo enorme de mais de 100 metros. Então, é só essa questão que a gente está trazendo para vocês, são a possibilidade. Voltando no raciocínio, então, o que acontece? Você pode, no horário de maior fluxo, borrifar a fragrância. Sabe ali onde a pessoa vai passar? Você vai lá, gente, na porta mesmo da loja, você borrifa assim um pouco, e aí, dentro desses... aí entra a questão da Cacá, né? Porque eu não posso influenciar, mas imagine que próximo à vitrine tem um aparador, alguma coisa que dá para você colocar como suporte, e aí você colocar o difusor ali. A altura da vareta também vai denominar muito essa questão da fragrância, tá? De acordo com a volumetria do frasco. Então, também é outro critério muito importante para a gente observar. Então, assim, e vai fazer o efeito, tá? Então, o cliente vai passar, ele vai sentir, né? Porque a gente está falando de pontos estratégicos. Então, tanto para uma loja que tem essa porta, né, esse ambiente mais fechado, quanto para essa loja mais aberta, as duas formas de se trabalhar quando se tem difusor de aroma e aspersão manual são as mesmas e ser eficaz, né? Vamos dizer assim. Mas, Andressa, querida, tem uma questão aqui que eu vou fazer para você, que é sincerona, hein? Andressa, sincerona. Sincerona. Cacá, olha as perguntas que eu recebo. Cacá, eu gosto do cheirinho de lavanda. O que você acha de eu colocar aqui na minha loja? Ou outra melhor ainda, Cacá, eu gosto de um cheirinho de uma loja de cama, mesa e banho, que quando eu coloco aqui na minha loja, as clientes adoram. O que você faz com isso, Andressa? É a clássica, né? Eu falo assim, que é a clássica, gente, porque assim, vamos lá na primeira parte do cama, mesa e banho. Por que é tão famosa, né? Justamente porque se trabalhou a consistência dessa identidade. Então, a quem sente já reconhece. Sim. Então, as pessoas falam assim, nossa, que delícia, o cheiro, né, da loja tal. Só que vamos voltar aqui para o seu negócio. Imagina você colocar o cheiro dessa loja na sua loja, sabendo que é um cheiro maravilhoso e agradável, mas o cliente vai lembrar da sua loja ou da loja que vai remeter a essa marca. É aí que está a cereja do bolo. Então, precisa-se ter cuidado. O ideal é que, se você não ainda vai desenvolver a identidade olfativa, passa por fragrâncias associativas, mas com orientação também. Porque o gosto pessoal é outro clássico que pesa, tá? Por quê? Olha, imagina que você gosta, você é jovem, você teve uma experiência com uma fragrância muito maravilhosa, caramelada, de notas gourmands, que saiu assim lá para o ano de 92, que foi assim o que explodiu as notas gourmands na perfumaria. E aí você fala, eu amo esse perfume, eu passo, as pessoas falam, nossa, que delícia, que perfume é esse que você está usando? E aí eu comecei a passar na minha loja.
Não façam isso, por favor. Não façam isso. Não faça isso, ok? Por quê? Porque nós estamos falando do posicionamento, da onde você quer chegar, as mensagens que você quer transmitir através de uma fragrância para o seu consumidor, as sensações, as emoções, e talvez, na maioria das vezes, talvez não existe, falei só para vocês pensarem, na maioria das vezes dá errado. Por quê? Porque não corresponde ao público, à marca, ao que você quer passar. E aí você está usando. Vou dar um exemplo. Você tem uma loja de biquínis e você usa uma fragrância hiper mega caramelada, gourmand, tá? Só porque você atende um público mais jovem, né? Então, cuidado, tá? Cuidado, não é assim. Procure um profissional, saiba o que você está fazendo, mesmo que seja para uma fragrância associativa. Então, é a clássica que acontece aqui, mas fica a dica, fala comigo. Gente, eu quero muito agradecer a Andressa por esse momento que ela esteve aqui com a gente, e ela compartilhou, né? Eu sei que a agenda da Andressa está muito cheia, graças a Deus, né, Andressa? Graças a Deus. Você tem para compartilhar com a gente todas essas informações. É muito rico, sempre o tempo que eu tenho aqui com ela. Inclusive, ela, tá? Fez o cheirinho aqui do estúdio, porque eu também quero do estúdio, né, queridos? Não é porque eu trabalho online que eu não posso ter um cheirinho do estúdio. Então, imagina você que é do varejo. Imagina você que tem contato com o consumidor diariamente. Vamos profissionalizar esse passo dentro da sua loja? Essa parte da sua loja tem que estar desenhadinha, tem que estar arrumadinha. Não adianta chegar aqui em mim, ó, fazer o interior da sua loja, amarrar a identidade visual da sua loja aqui comigo e errar justamente no marketing olfativo, na identidade olfativa. Ah, eu vou pôr uma lavanda. Que lavanda, querida? Vamos ver esse negócio certinho? Vamos, então. Andressa, compartilha aí o seu contato pessoal, o seu arroba. Vou pedir para o meu editor colocar o seu arroba aqui também para o pessoal ir atrás de você, trocar uma ideia. A Andressa, ela atende, gente, o Brasil, tá? Ela é minha parceira, ela tem algumas regiões, assim, que a gente está começando a estudar para a gente conseguir ter esse braço também, tá? Mas, na maioria dos nossos projetos aqui, todos que desejam trabalhar esse marketing olfativo, essa identidade olfativa com mais profissionalismo, com mais reforço, a Andressa é o nosso parceiro, é a nossa parceira aqui, com certeza. Fala aí, Andressa. Tá, eu quero deixar o meu contato para vocês, no sentido de que quando vocês acessarem o nosso site, tá, tem lá a opção do WhatsApp, ou que você possa preencher o formulário, mas saiba que você vai falar comigo, tá? Por quê? Porque essa troca é muito importante. Então, não faz nenhum sentido a gente terceirizar esse contato. Porque eu sempre estou falando ou com o proprietário, ou eu estou falando com alguém que está muito por dentro da essência da marca, tá? Então, você pode fazer esse contato através do site, ou então lá no nosso Instagram, no @RaizDeCheiro. Bom, Andressa, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua parceria. Queridos, entrem em contato com a Andressa, tenho certeza que vocês vão ser muito bem acolhidos, porque a Andressa não é à toa que eu sou grande fã dela, a gente se encontrou. Gratidão. E acabou dando super certo o nosso trabalho, porque é muito legal quando a gente começa a se rodear, né, de profissionais bons no mercado, porque a gente precisa disso para se fortalecer dentro do mercado. Então, um beijo especial para todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Essa reunião está sendo gravada. Chique, maravilhosa. Corta aí, tem um galo no vídeo. Exato. Nós, da perfumaria, nós temos algumas etiquetas. Então, a gente não pode ficar... Muito etiqueta. Eu não sou nada de etiqueta, amiga. zero etiqueta.